E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, episódio 35, se eu não me engano, Márcia, você acredita? Gente, hoje a gente foi falar isso com Tatiana, né? Já tem 35 episódios. 35 episódios. Eu tô encantada. Pra quem tá aqui pela primeira vez, eu sou o Lucas Bianchini, sócio da Conexão Talento. Estou aqui com Márcia Baixo, minha sócia também, co-host aqui no podcast. Tudo bem, gente? Que prazer estar aqui nesse lugar maravilhoso que eu amo. Inclusive, vim aqui agora esses dias e foi muito legal, porque o André pôde contar um pouquinho da história da Masterpiece, né? Eu já conhecia, claro, não é à toa que a gente está aqui. Mas aí foi bonito de ver, né? O quanto que ele valoriza essa questão da diversidade, o quanto a gente tem uma abertura muito grande para a mulher aqui hoje. Hoje a gente tem uma mestre cervejeira que fabrica essas cervejas maravilhosas aqui da Masterpiece. Então, é um pouco do que a gente vai falar aí hoje, né, Lucas? É isso que eu ia comentar, Márcia. Qual que é o tema de hoje do nosso Conexão Cast? Gente, o que é ser uma mulher no mundo do empreendedorismo? É isso que a gente vai falar hoje. Uma gestão diferenciada, de uma gestão que faz, né, milagres para poder dar conta de tudo que uma mulher tem que dar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória linda que eu tive o prazer de conhecer e que hoje, né, Lucas, está sendo nossa mentora, né? Exatamente. Estamos aqui com Tatiana Lobato. Seja muito bem-vinda. Olá! Para mim é um prazer estar com vocês novamente. A gente agora tem se encontrado com frequência e foi um prazer esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que legal. Para quem não conhece, a Tatiana Lobato é mãe, é empresária, é esposa, é empreendedora e hoje é diretora da Afines Consultoria e da Afines Comunicação, além de palestrante e mentora de vendas para empresários e empresas. Então, além de falar sobre empreendedorismo, acho que também vale a gente falar um pouquinho sobre esses mercados que Tatiana está envolvida, que muitas vezes também são mercados masculinos que trazem desafios ainda maiores para as mulheres também. Sim. Para a gente começar esse papo, eu já queria que você contasse um pouquinho da sua história, que a gente já conheceu um pouquinho, mas eu acho que hoje vale contar pro pessoal como que começou a sua carreira e como que você foi parar nesse mercado de empreender. Nossa, a história é comprida, vou tentar resumir, né? Mas, primeiramente, assim, eu sou vendedora, tá? Antes de empreender, foi isso que me trouxe até aqui. Eu tenho orgulho de ser vendedora e tudo começou por isso. Eu, criança ainda, em Belo Horizonte, eu comecei a vender as coisas de casa. E aí a minha mãe descobriu, isso eu não contei pra vocês, né? Não. Então, isso tá até... eu dei uma entrevista que eu contei isso, olha que engraçado. Uhum. E a minha mãe descobriu minha veia vendedora uma vez que ela tava andando comigo na rua, ela encontrou uma vizinha que tinha acabado de ter um filho, e essa vizinha tava com um pãozinho que se apertava e fazia barulhinho, sabe? Aqueles igual brinquedo de cachorro. Só que o meu pai era aquele mineiro sacana e ele comprou esse pãozinho porque mineiro recebe todo mundo com um lanche, né? E ele tinha mania de colocar junto com os pães pra sacanear a visita. Só que o que eu fiz? Como eu tava vendendo as coisas de casa, vendi o pãozinho do meu pai pra vizinha. Eu montava, tinha uma grade da garagem, assim, né? Então eu ficava dentro da garagem, porque... eu botava um lençol, uma toalha, e colocava as coisas e começava a falar. Quem quer comprar, assim, com 7 anos. 7 anos. Gente. E aí, eu vendi e minha mãe olhando pra aquele pãozinho, né? E ela não falou nada ali na hora e tal, não sei o quê. Aí ela, minha filha, por acaso, assim, você emprestou aquele pãozinho do seu pai, que eu vi com o filho da fulana e tal? Eu falei assim, não, mamãe, eu vendi. Aí ela, o quê? Eu falei, mamãe, eu vendi. E aí ela começou a descobrir que eu estava vendendo as coisas, entendeu? Gente, olha que só, barato eu vendia meus gibis da Mônica. Aí eu botava os gibis da Mônica, eu vendia brinquedo que eu não queria mais, então eu não doava, eu vendia. E a minha brincadeira, Márcia, olha que engraçado. Eu pegava a mesa de centro da sala, que usava-se muito, né? Aquela de vidro. Sim. Recortava relógio, joia de revista, colocava embaixo, como se fosse uma vitrine, e brincava com as minhas bonecas que elas estavam entrando na loja para comprar. Olha isso. Gente. E eu ficava vendendo relógio, pulseira, do que estava ali na mesa, gente. Então, assim... Que enfim. barato, E aí gente. essa mini vendedora cresceu. E a gente teve que vir pro Rio de Janeiro. Meu pai adoeceu, a gente teve que vir Porque pro Rio de você nasceu Janeiro. lá, né? Nasci, eu sou de Belo Horizonte, eu sou mineira. E aí eu vim pra cá pro Rio com 11 anos na época. E meu pai teve um AVC, enfim. A gente teve que começar a batalhar muito cedo.
E logo depois que meu pai faleceu e eu ficava responsável por cuidar dele, eu fui trabalhar. Eu falei, não, eu quero trabalhar, sempre quis trabalhar, sempre gostei de trabalhar. E aí eu fui participar de uma seleção para a Unimed Rio, para ser atendente. Só que assim, a seleção era para pessoas a partir de 21 anos e tal, e eu tinha 18. Mas eu fui na cara e na coragem, participei daquelas dinâmicas de 1000 sessões, que antigamente eu acho que o processo ainda é assim, de Ainda muitas. tem alguns que são muito Dependendo grandes. do que é, Não né? é o ideal. Nossa, acho que, se eu não me engano, na época foram assim, uns 5 encontros, porque vai eliminando gente, né? Porque era muita gente. Trainee tem muito isso ainda até hoje, né? Sim. E aí eu lembro que era um dia de dinâmica, outro dia de... Enfim. Isso. E aí eu passei para essa seleção, mesmo com 18, e fui trabalhar em Copacabana, Morando em Niterói. morando em Niterói. E era assim, era um perrengue, porque eu tinha que sair muito cedo de Niterói, né? E pegava van, ônibus, barca, tudo que você imagina. E na época eu estava cursando Direito na Cândido daqui de Niterói, então assim, era uma loucura a minha vida, mas eu fui. E aí tá, tô lá atendendo e eu comecei a reparar que o público que ia pra loja era o público de Copacabana, que são pessoas idosas, né? E eu falando assim, pensando comigo, porque os meus colegas de trabalho na época eram pessoas mais velhas, tipo 20 e poucos, 30 anos, como atendente. E eu lá com meus 18 anos, eu falando, gente, eu não quero ser atendente com 20, 30 anos, eu quero, sei lá, eu quero mais. E aí eu pensei, como eu vou me destacar dentro de uma empresa com 400 funcionários? Ai, gente, eu vou contar isso aqui. Aí escuta. Não tem nada de errado, mas assim, bom, foi o pensamento de uma menina que deu certo. Eu tinha que me sobressair. São sonhos, né? Exato, eu tinha que Objetivos. me sobressair dentro de uma empresa que era grande, que estava lá no centro do Rio. E eu tava. Muita gente, né? Muita Quantas gente, atendentes aí? quantas? E era a unidade Tijuca, a unidade Copacabana, a unidade Centro, o Centro era a central. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente do que todo mundo faz. Eu acho que isso me pauta até hoje. Eu sempre vou pro lado diferente. E aí eu pensei, bom, se tem muito idoso e a maioria dos meus colegas não querem atender os idosos, ou seja, tem um nicho aí que não está sendo explorado. Tem um oceano azul aí do atendimento. E aí eu fui e pensei, cara, eles gostam de quê? Eles gostam de ser ouvidos, eles gostam de um docinho. Então eu comprei uma caixa de bombom, coloquei lá no meu balcão e fazia questão de chamar os idosos. Então, assim, o pessoal meio que já me direcionava. Pareceu... Não tinha aquela coisa de Da prioridade, placa de idoso. não tinha isso. Era qualquer um tinha que atender, mas acabou que eu virei, né, atendente deles. E aí eu dava atenção, dava aquele atendimento, escutava, eles me falavam dos netos, me falavam da vida e tudo isso. E aí eu ofereci o docinho e no final sempre vinha aquela coisa. Nossa, seu atendimento foi tão bom, você é tão diferente dos outros, eu me sinto tão bem quando eu venho aqui. Aí eu falava, fazia a minha deixa. O NPS meu, aí, ó, vamos o meu ver. pitch de vendas. Aí era a vez do meu pitch, né? Deixava o pitch pro final. Eu encantava primeiro, né? É sério, eu encantava para depois eu vender. E o que eu vendia ali? Eu vendia meu atendimento, né? E tinha que ter esse feedback. Aí eu falava, então, tá vendo aquela caixinha ali de reclamação, sugestão, elogio? A senhora se importa de falar sobre o meu atendimento? Não, minha filha, de forma alguma. Aí, antes dela levantar, eu falava assim, aqui, ó, tenho aqui, ó. Eu já deixava na minha gaveta o papelzinho pra a senhora não precisar, tipo, ela não desistir da compra, entendeu? E aí, ela ia, escrevia e falava do meu atendimento e botava lá na caixinha, né? Às vezes nem colocava, eu colocava no final do dia um monte. Só que por que não dava pra falsificar isso ou inventar? Você tinha que colocar o número da carteira do cliente. Então, assim, era muito genuíno mesmo. Eu não fazia mal intencionada. Tinha uma intencionalidade de atender bem. Mas acabou que surtiu esse efeito. E aí, o que acontece? As caixas de sugestão das empresas vão pra onde? Direto à presidência, né? Um lugar mais Ouvidoria, presidência, né? Vai direto para a Isso que eu ia ouvidoria. falar. E é para a ouvidoria. E na ouvidoria, eles costumam distribuir entre os setores o que for, né, de responsabilidade. E acabou que a gerente de atendimento recebia, assim, centenas
morenas de elogio da tal Tatiana Monteiro Lobato, que vocês sabem que eu sou Monteiro Lobato, barato né? Esse nome, Meu né? nome. Minha mãe lindo. Monteiro, meu pai Lobato e Monteiro Lobato. Pô, muito legal isso. Aí todo mundo, quem é essa Tatiana, quem é essa Tatiana? E surgiu aí um convite para eu ir conhecer pessoalmente a superintendente de atendimento na unidade centro, que era a mais desejada, porque você estava no Matriz, prédio, na né? ouvidor, Aham, aquele prédio espelhado que tem até hoje, o 61, não esqueço, ó. Aham. Ouvidor 61, ali super badalado, na época trabalhando no centro do Rio, era tudo, né, gente? Você não pegou essa época, né? Você é muito novo. Enfim, você lembra, né, Márcia? Era super badalado. Ali no ouvidor. Mas enfim. E aí eu fui pra lá conhecê-la e quando eu cheguei lá pra conhecê-la, na verdade não era pra conhecê-la. Ela me fez um convite pra eu ir pra unidade centro como uma líder de atendimento. E eu assim, com meus eu já estava quase fazendo 19, mas eu tinha 18 anos ainda. Virar uma líder de atendimento, para mim era um marco, assim. Isso Quantas foi pessoas abaixo de você? abaixo de mim, na unidade tinha umas 20 pessoas, Aí, entendeu? com Lógico que 19 tinha anos. coordenadora e tudo isso, mas eu era, na falta da coordenadora que ficava ali, eu era a pessoa responsável, uma menina, né? Mas sempre assim, eu sempre estudei muito, eu não me acomodava. A gente tinha que autorizar os exames e tinha uma numeração que existe até hoje, que é a tabela da AMB, da Associação Médica Brasileira, para cada procedimento. Eu guardava, eu pegava os procedimentos que eram mais solicitados, por exemplo, ultrassonografia, e eu gravava o número, porque era muito mais rápido, porque eu não ficava consultando naquele livro daquele tamanho. E aí, acabou que, assim, em poucos meses, eu já fui crescendo ali. Teve um pedido para eu ir para o hospital, que eu até comentei com vocês. Eu fiquei responsável ali no Hospital São Lucas de atender os médicos. Então, assim, eu aceitei na hora Que é o outro desafio. nível também, Outro né? nível. Eu fui conhecer um outro lado da Unimed, que eu acho que isso que é interessante. Eu falo que na minha vida de empresária, que eu comecei como corretora, deu muito certo, porque eu conhecia 360 da operação. Eu não conhecia só a comercialização. Eu comecei primeiro com o atendimento. Então, você atender o cliente diretamente, escutar dele, se o plano é bom, se o plano é ruim, onde as falhas, me deram muitos insights na hora de comercializar. Sim. Porque eu sabia o que fazia diferença para o cliente. É verdade. E aí, acabou que eu fui lá pro Hospital São Lucas, conversei muito com o médico, então eu tive esse lado. E voltando para o Rio, eu comecei a fazer as seleções internas, que a Unimed faz muito disso. Ela prioriza dar vaga para o colaborador, que eu acho bem legal também. E aí eu fiz uma seleção, também contei isso para vocês, né? Eu fiz uma seleção para ser assistente administrativo. Então, assim, eu sairia de atendente para virar assistente, secretária de uma executiva de vendas, né? Que são as gestoras que faziam o quê? Estimulavam a venda com os corretores, que na época eram 500 corretores cadastrados dentro da operadora, fora as concessionárias, que são empresas autorizadas, que tinham aí cada uma uns 300, 400 vendedores. E eu falei, não, vou embora, eu quero passar aqui do atendimento. Isso eu já tinha 1 ano e pouco. Mas você já estava como supervisão desse atendimento? Não, eu estava como líder. Eu Isso, nunca líder, cheguei a era ser uma supervisora, líder. era líder de Ah, atendimento. perfeito. Então eu não cheguei a ter o cargo de entendi supervisora, agora. eu era uma líder. Tá. E aí eu falei, não, tá na hora de subir, né? E era subir literalmente, porque o andar comercial era, tipo, a Unimed tinha quase todos os andares do prédio e eu ficava no 6º e a vaga seria, tipo, no 12º, né? Aí tá. Aí fui eu fazer a seleção. Aí lá vai eu comprar o terninho. Começou aí a Tati Peruas desde sempre, né? Fui Desde eu lá sempre, desde né? sempre. Hoje ela já me vendeu um batom aqui, gente. Tem noção. Não tá maravilhoso? Olha, gente, olha aí. Olha o glow dessa boca, olha o volume. Entendeu? E aí eu fui e comprei o terninho e tal, não sei o quê, e vamos participar. E participei da seleção, assim, com um bando de gente, né? Mas sempre, gente, pra tudo que eu me comprometo na vida, eu falo assim, eu vou dar o meu melhor. Se vai ter o resultado que eu espero ou não, indiferente. Eu não quero ter a sensação de que eu poderia ter feito diferente. Que isso eu acho que é péssimo. Eu tive recentemente uma experiência que não vem ao caso, mas só para vocês entenderem como é que isso ainda vem para a vida adulta. Eu tive recentemente uma experiência com um cliente corporativo que, assim, eu cedi, eu não deveria ter cedido. Era um treinamento gigante de 8 horas e que ele perguntou assim, você só tem 2 horas.
Eu tinha que ter falado, não dá. Mas eu não fiz. E aí acabou que a minha entrega não foi 100%. Isso Né? se cobra muito disso, Isso tá né? me fazendo mal. Gente, isso tá me fazendo... Eu levo pro coração. Mas enfim. E aí eu fiz essa seleção. E Você pode oferecer um bônus pra ele, né, Tatiana? Você tá ensinando isso pra gente. não é pra calma, mas tem que deixar a coisa esfriar, tem que ter um... Eu tô ensinando, tem que aplicar. Mas enfim, e aí eu fiz a seleção e nada de vir resposta. Aí eu pensando, cara, não passei, né? Já era, tá tudo bem. E aí a menina do RH me liga. Fala, oi, Tati, tudo bem? Fulana, agora eu não lembro, mas ela falou assim, então, eu tenho uma notícia pra você. Aí eu... Você não passou no processo de seleção. Aí eu, ai, tá. Como é que Não, você passou de então. RH? Você não passou no processo de seleção. Mas é porque ela sabia que ela ia me Meu dizer, né? Deus. Só que a Andréa Salema, que na época era a superintendente, assim, bam. Até hoje, André, um beijo, eu sou apaixonada. Não, eu sou apaixonada por essa mulher. Eu contei pra vocês, né? Contou, inspiração, Escrevi. né? Foi, não, por ela mesma. Acho que ela foi minha primeira mentora, né? Porque hoje em dia a gente usa, né? Eu me espelhei muito nela. E aí ela falou isso pra mim. Só que a Andréa quer te conhecer. Aí eu... Meu Deus, como assim, né? O que eu fiz? Porque ela falou, você não passou no processo de seleção, mas a superintendente quer te conhecer. Eu falei, cara, eu não sabia o que esperar, se era bom, se é ruim. Lá fui eu comprar outro terninho, entendeu? Porque, afinal de contas, eu ia subir para conhecer a Toda Poderosa. E olha que legal, uma mulher me inspirou na minha vida, né? A diferença de ter mulheres em locais que também são inspiração dentro de uma empresa, né? Sem dúvida, eu acho que cada vez mais eu vejo, e olha que isso foi alguns bons anos atrás, mas cada vez eu vejo, assim, mulheres que inspiram outras mulheres e que conseguem, num mercado que, nesse caso, o mercado de seguros, é completamente dominado por homem. E eu, como uma mulher, menina, eu falava para 500, 600 corretores homens, assim. Então, assim, lógico que teve muita coisinha que a gente escuta e a gente releva, mas eu acho que vai muito do nosso posicionamento. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu brinco, divirto, mas eu sempre deixo a pessoa no lugar dela. Sempre. Na minha vida, até hoje, eu faço questão de mostrar onde é o meu espaço e o espaço da outra pessoa. Para as pessoas não confundirem, principalmente vendedora, que a gente, né, fala um pouco mais. Tem uma questão do carisma, da empatia, né? Que a gente Exato. acaba se aproximando mais, né? Exato. Isso pode ser confundido. Pois é. E aí, gente, fui eu lá com meu terninho novo conhecer a Andréia. Quando eu chego... Agora, mulheres, vocês vão me entender por quê. Quando eu chego lá, a secretária fala assim, você pode entrar, já pode entrar. Ela faz assim pra eu entrar. Era uma mulher desta altura, loiríssima, assim. A sala dela, linda, toda espelhada, com uma bolsa Louis Vuitton. Opa, aí, eu até fiquei nervosa. Uma bolsa Louis Vuitton deste tamanho, era maior, né? Imagina, só anos atrás. Aí ela fez assim, tipo, entra e senta. E ela tá lá no telefone. Blá, blá, blá. Na época não era celular, né? Não tinha muito isso. Então ela no telefone lá, discutindo e tal. E eu olhando cada detalhe da sala dela, eu vendo a bolsa dela, eu vendo, sabe? Impactada, assim, como uma mulher sabe? pode estar nessa altura, nesse poder, né? Agora, Márcia, deixa eu te falar. Olha como é que são as coisas. Duas coisas que me impactaram ali. Primeiro, a questão da bolsa da Vitor Hugo, sério, porque pra mim era resultado de status, ainda é, né? Mas assim, você sabe que você chegou um pouco, assim, de sucesso financeiro quando você começa a comprar coisas que têm um valor um pouco, né, assim, fora do normal. Mas, enfim, isso e o fato que ela, no telefone, ela falava com várias pessoas, que ela falou com atendimento, ela falou com financeiro, e a mulher entendia tudo. Ela não só tava dando esporro em alguém, ou ela só tava... Não, você não tem noção, Márcia. Ela falava com todos os setores, assim, com aquela visão macro do negócio. E aquilo, eu falei, eu quero ser isso. Entendi. Foi a hora que você falou, epa. Eu falei, eu quero ser isso aí. E aí, ela queria conversar comigo, porque sabe o que aconteceu, gente? Eu não passei pra seleção pra ser secretária, porém... A gerente, que era a Adriana, que estava abaixo dela, que a vaga de secretária era pro setor da Adriana. Tá. A gerente de vendas, aí ó, a gerente de vendas, ela achou que eu me vendi tão bem nas dinâmicas que ela falou assim, eu não quero desperdiçar essa menina como auxiliar de escritório.
eu quero ela como vendedora, eu quero ela como gestora. E aí eu tive o convite, ela chamou a Como Adriana. é que é importante descobrir os talentos e perceber qual é o lugarzinho dele, né? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas aí, talvez não seria um caminho bacana o outro. E olha Talvez que... você fosse ficar até desmotivado. Não, e... Que é uma coisa mais operacional, E né? olha onde me levou, gente. Então, assim, talvez eu teria tomado outro rumo na minha vida. Eu não seria o que eu sou, não teria meus negócios. E assim, eu achei tão legal, porque quando a Adriana entrou, antes dela me falar, quando a Adriana entrou, eu meio que entendi. Porque eu lembro dela me olhando muito durante a dinâmica. Eu vi que ela estava me analisando. Você sabe quando alguém está te analisando. E aí ela me fez esse convite, eu virei gestora de PJ com 19 anos, assim, com uma responsabilidade. O meu salário, tipo, quadriplicou na época, sabe? E foi assim. Eu abracei com unhas e dentes e falei de novo, não quero ser uma gestora comum. E aí, o que eu fiz de diferente? Comecei a fazer um atendimento para as concessionárias, os gestores não saíam. Ficava muito resolvendo coisa no telefone. Falei, cara, como é que eu vou incentivar a venda se eu não sair e for dentro dos salões de venda? E aí eu comecei a inventar fura-bola, e a minha gestora foi entrando na minha. Então eu comecei a inventar várias formas de motivar os vendedores. Comecei a estudar como eu sabia. Olha só, lembra que eu era atendente? Como eu sabia de plano, gente, atendendo, autorizando, os vendedores tiravam todas as dúvidas comigo. E aí, eu comecei a dar treinamento na Unimed. O setor de RH e qualidade viu isso em mim, essa minha coisa de treinar vendedor, porque eu comecei a usar o auditório. Ninguém usava o auditório da Unimed, gente. Nossa, Eu comecei a usar o auditório para trazer os corretores para participar de treinamento de PJ, né? Porque a gente falava que era PPE, que é Plano Pequena Empresa. Eu só era responsável por Plano Pequena Empresa. Depois eu fui até pro PJ. Eu fechei até a Vitor Hugo. A Vitor Hugo, na época, fechou a Unimed Rio através de mim. Quem é da Vitor Hugo? Mas enfim. Mas legal, então, tem um lado aí que eu tava pensando, que você mesmo sem nenhum tipo de conhecimento técnico nesse sentido, você identificou o treinamento como... necessário. Por quê? O que me fez me diferenciar das outras pessoas? A forma como eu estudei o produto, a experiência que eu tive, a expertise que eu tive dentro do hospital, com o médico. Então, assim, eu pensava, se eu tenho que estimular essa galera a vender, eles precisam dominar o produto. E o vendedor não dominava. Você não conseguia, né? Qual é o problema de muitos vendedores? Gente, presta atenção, você que é vendedor. Os vendedores olham escopo e quanto custa. E esquece que no meio tem tudo. A gente está trabalhando isso agora lá na Conexão. Entender qual é a vantagem que a pessoa vai ter para comprar o seu produto. As pessoas não compram um produto porque simplesmente acham... Tem um benefício, tem a vantagem. Tem as desvantagens. Assim você entende de objeção. E aí eu comecei a treinar as equipes. E a gente teve um super resultado. Comecei a decolar quando... Pode falar também, ai Jesus, vamos lá. Quando eu recebo um convite, quando eu tava assim, eu tava tendo promoção atrás de promoção, porque lá era júnior, pleno, sênior, toda uma trajetória. Lá, realmente você faz uma carreira executiva dentro dessas empresas grandes, né? E a Unimed Rio, na época... meritocracia também. Muito. A Unimed Rio é uma mãe, gente, é uma empresa, assim, bizarra com relação ao colaborador. Eu tinha faculdade paga, eu tinha livro pago. Que bacana, estímulo à educação, né? Tinha voucher de academia, tinha tudo. Cara, era uma mãe, assim. Gente, isso, né? Há anos atrás. Isso foi em 2000... Olha aí, não vou falar não. Não precisa. Corta essa parte. E Tati, antes de você continuar essa história, uma pergunta que eu queria te fazer. Ainda é muito comum hoje no mercado de vendas, de forma geral, mas até no varejo, uma desvalorização do próprio vendedor pelo seu trabalho, né? Ele se sente inferiorizado, se sente desvalorizado. Com que você trabalhar, não faço nada, não. Eu só vendo, eu só trabalho nessa loja vendendo tal coisa. Como se não fosse nenhum trabalho, né? Existe um olhar ainda preconceituoso sobre o trabalho de vendas. E vendo você contando a sua história, você traz com muito orgulho. Todo momento que você estava envolvida com vendas, isso te traz muita alegria, assim. Como é que você vê isso? Por que você acredita que ainda existe essa desvalorização? Esse mindset, né? Então, gente, antigamente na vida, se você não desse certo, você ia virar vendedora. Você ia vender Avon, você ia vender qualquer coisa, né? E as pessoas ainda têm
Algumas, tá? Porque com a tecnologia, principalmente no mercado de tecnologia, isso mudou muito com a questão de SDR, e que a gente vai chegar lá. Mas, enfim, as pessoas têm a mentalidade de que se você não desse certo, você virava vendedor. Só que não é assim. Eu acho que todo mundo é vendedor. A gente nasce vendedor. Ninguém... porque, por exemplo, quando você participa de uma reunião e você vai impor a sua ideia, você está vendendo a sua ideia sobre um assunto. Quando você chega em casa e fala assim, vamos trocar esse sofá de lugar? Vamos votar no... Você está vendendo também o seu ponto de vista. Só que o problema, Lucas, é que antigamente, como eu te falei, era uma opção para quem não tinha opção. Sim. Vender. Só que, gente, venda é uma profissão que nunca vai acabar. Nunca. Eu vou dizer mais. Eu acho que, se a gente for pensar no varejo, uma loja, né? As pessoas antigamente que tinham essa cultura, você é vendedor, vou fazer um bico em dezembro. A gente percebe que hoje, né, um movimento muito grande dos empresários, e até estive há 2 semanas atrás participando de um evento que falava muito disso, das tendências, né? E era exatamente ao contrário, né? Porque o colaborador, o vendedor, ele está lá na ponta, ele vai vender o seu produto. Então, ele é muito importante dentro da cadeia. E outra coisa, não é só importante. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Qual é a única pessoa que pode ganhar mais do que o dono? Não? Vocês já pararam para pensar? Nenhum vendedor pensa nisso. Você, quando tem um salário, você é o diretor, você é o coordenador, você é o executivo, você tem o seu salário e ponto. Acabou. Quem trabalha com vendas não tem limite mesmo, gente. Só que as pessoas são acomodadas. Infelizmente, muitos vendedores são acomodados. Apesar de baterem metas, bateu a meta, ele para. E eu sempre gostei de me desafiar, sabe? Então, quando eu entro numa reunião, até hoje eu faço isso. Tem pessoas aqui da empresa que estão aqui nos bastidores e elas podem confirmar. Até hoje eu me desafio. Tipo assim, eu vou fechar esse negócio. Eu vou pegar essa venda. Então, assim, porque vendas é gostoso, Márcia? Porque, agora, é gostoso quando você domina. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Eu fui trabalhar... A pessoa aqui, né? Depois eu ia chegar como, né? Mas logo depois da Unimed, que vocês vão entender por que eu saí da... Gente, ai meu Deus. Mas enfim, eu tô aqui hoje por causa da minha trajetória. Eu fui trabalhar em Macaé, vendendo revestimento anticorrosivo de ROV. Você sabe o que é isso? Não. Olha isso, gente. Não, então. Fui trabalhar em Macaé na época que o petróleo bombou, né? E aí a minha irmã, eu tava... Taizinha, que tal? Hein, Taizinha? Olha, gente, a gente aqui tem chopinho maravilhoso toda hora. Vocês pensam nisso? Olha, Masterpiece, muito obrigada. Uma IPA maravilhosa. Mas, enfim. E aí fui eu trabalhar em Macaé, Lucas. E fui trabalhar vendendo isso, né? E o ROV é aquela tubulação que fica debaixo do mar para passar o petróleo e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Por que eu tô dizendo isso? Quando o vendedor não domina, mais uma vez eu falo, não domina o que ele vende, não compra o que ele vende, ele não consegue vender. Então, assim, eu me desestimulei muito, porque na hora que eu conseguia prospectar, eu era assim... Eu ligava para as empresas assim... empresas de engenharia, sabe? E para agendar reunião. E eu conseguia agendar várias. Só que quem ia comigo era o engenheiro. Outro porque, na verdade, né? Muito masculino. Não, Macaé, eu sofri diversas... como é que eu posso dizer? As pessoas foram... Alguns foram bem preconceituosos, assim. Porque eu chegava bem piruinha, assim, do jeito que eu sou, né? E você entra num campo com um monte de homens, né? Que estão lá trabalhando. Então, você tem desde operários até diretores, muito gringo. E... alguns gringos, infelizmente, não entendem que mulher brasileira não é aquilo que eles conhecem lá de fora, né? Então, assim, alguns generalizam. Então, foi muito desafiante para mim, porque eu fui morar sozinha, lá em Macaé, trabalhar nesse universo completamente masculino. E, principalmente, eu não entendia do assunto. Eu era boa vendedora, marcava a reunião. E chegava até ali. Eu ia como... meio que eu fui usada como um bibelô. Eu entendi isso na época, depois, sabe? E aquilo começou a me incomodar. Porque, assim, quem vendia, tinha que vender, na verdade, era um engenheiro que não faz venda, né? Na verdade, ele vai mostrar todo o conhecimento. Aquilo, Exato. Sim. Mas
eu parei, gente, uma hora e falei assim, quando eu ia, muitas visitas, eu ia muito. E, tipo, eu ficava parada no meio da visita e eles conversando, os homens conversando, tipo, vários homens conversando, e eu lá assim. Então, assim, aquilo me deixou muito mal e aí eu pedi demissão, voltei pra Niterói. E foi até quando eu conheci meu marido, né? Quando eu cheguei logo uma Manda semana. beijo pra ele, As coisas que a gente tá na Xuxa, manda um beijo. Ele tá aqui, ó. Mas, então, aí foi quando eu conheci. E o que o Aurélio tem um papel importantíssimo na minha vida como empreendedora. Porque foi ele que, pela segunda vez, que depois eu não contei, que falou o seguinte, ele tava com dinheiro disponível na época e ele queria investir em alguma coisa. E na época a gente namorava, né? Eu voltei, conheci ele e a gente se conheceu numa fila. Olha isso, gente, de noitada. Então dá pra você conhecer aí, não precisa ficar... Na época não tinha aplicativo. Não tinha. Na época não tinha aplicativo, não tinha nem WhatsApp, gente. Era tudo na luta, né? E aí... Você também não era? Eu acho que tu errou os números, hein, Thaís? Só pra... Ih, vai tomar qual? Tá tomando qual? A minha é a 7. A 6. Ah, eu peguei a 5. A gente tem que fazer uma roleta. Qual o número? Mas aí, na época, o Aurélio falou assim, eu quero abrir alguma coisa. E aí eu falei pra ele, a única coisa que eu sei fazer é vender plano de saúde. Que é a única coisa que eu mais sabia, que eu tinha amor e paixão. E aí ele, você acha que você consegue uma concessão da Unimed? E olha como é que a vida... A palavrinha mágica, você acha que você consegue? Olha, ele só pegou o gatilho, Exato. Gente, em tudo, não me desafie a nada, que eu vou querer fazer tudo. E aí eu falei, e na época, as minhas amigas, colegas da Unimed Rio, olha como a vida é foda, né? As minhas colegas da Unimed Rio estavam gerenciando a Unimed Niterói. Olha isso. E aí eu liguei pra elas e falei, oi, gente, tal, não sei o quê. Vocês podem me atender? Claro, não sei o quê. E aí eu fui, junto com o Josué na época, né? E que é um cara que a gente gosta muito, que ajudou muita gente. É um grande empresário. E aí eles foram e me deram a concessão. Então, toma. Também a importância desses relacionamentos que a gente networking, portas abertas, Isso. sair sempre bem das empresas. Eu acho que é muito importante para quem está começando, para quem, sabe, trabalha numa grande empresa, até pequena empresa, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu acho que, assim, network é importante e você sempre sair pela porta da frente, de qualquer lugar. Porque a gente nunca sabe quando a gente precisa voltar. E eu precisei voltar, mas não como funcionária, dessa vez como empresária. E aí a gente abriu a Affinity. E Affinity vem de afinidade, né? Porque... eu ia te perguntar isso. Afinidade. Que graça. E a logo da Affinity, não sei se vocês já viram, é o MAC, porque é uma empresa... Porque ela foi criada para atender uma concessão da Unimed Niterói. Então, assim, é uma empresa muito focada. E a gente ficou por 10 anos aí sendo concessão da Unimed, a Affinity continua. Hoje a gente está muito mais focado no corporativo, então a gente vende benefícios, assistência médica, odontológica para grandes empresas. Então, se você é empresário e precisa de assistência médica, @Tatiana Lobato ou @Affinity Consultoria. Mas então, voltando. E aí a gente abriu a empresa. Mas ela tem um desenhinho também na logo de alguma coisa de aviãozinho. Não, esse é a comunicação. Ah, tá. Então você não falou. Agora é Affinity Brasil, né? Porque agora eu vou abrir outras. Vão ser várias Affinity. Legal. Aí, como é que chega na Affinity Comunicação, que hoje também é minha segunda empresa? Lembra dos treinamentos que eu usava para os vendedores? Na época, um pouco antes da pandemia, eu dei um treinamento para a própria Unimed. A Unimed me pediu um treinamento. E aí eu dei um treinamento para os vendedores e foi o máximo. E comecei a usar a rede social, que quase ninguém usava Instagram. E aí eu escutei muito, você é blogueirinha. Ai, Nossa, gente, como eu escutei de amigas. E hoje elas estão, assim, super profissionais, super influencers. E aí eu comecei super a divulgar. Paula Tebet. Adoro. Muito. E aí beijo pra você que tá viajando aí no Paula Tebet. Gente, que vida louca, adorei aquilo. Um dia eu chego lá. E aí eu fui
E comecei a dar treinamento. Foram convites, assim. Primeiro foi aqueles de graça que eu comecei a fazer. Não, vamos lá, vamos treinar a sua equipe. E eu falei, opa, peraí. Tem uma oportunidade, minha corretora já tá andando, né? Então, poxa, eu posso expandir. E aí eu comecei a dar vários treinamentos para várias empresas, dentre algumas que até são ReHap, Italínia, Kerastase. Então, eu passei o ano de 2019 viajando com a Kerastase, dando treinamento para cabeleireiro. Como vender. Eu criei o Golden Chair, que foi um sucesso. O Golden Chair Secret, que era um treinamento tanto motivacional, porque também eu esqueci de fazer esse adeno. Eu sou coach, mas não uso isso. Eu fiz o curso de coach. Usa a seu favor, pô. Não, sim, mas nunca fiz com a intenção de ter coach. Foi mais pra não. você, né? Foi para potencializar a minha equipe de vendas da corretora. Mas aí lá no coach, que eu acho legal, assim, gente, tirando a parte, enfim. Só marketing, né? Tirando a parte de marketing, se você for com a intenção mesmo de crescimento, porque é aquilo, a gente paga para ouvir o que a gente já sabe. A verdade é essa, para qualquer coisa. E o coach faz isso, te dá um tapa em tudo que você já sabe. Mas como você tá pagando, aí você valoriza. Gente, é assim na vida com tudo, não é? A gente paga, vocês estão pagando a minha mentoria e vocês sabem tudo. Gente, é sério, são ótimos porque eles sabem tudo, cliente que sabe tudo. Mas, enfim, e aí, até me perdi. Você estava contando que a partir da entrada de uma nova empresa... Isso. A empresa estava num tamanho bom, então você começou a dar treinamento. Eu comecei a treinar para os cabeleireiros, porque aí eu comecei a pegar uma parte mais motivacional. Tipo assim, eu lembro que eu falava assim, você tem noção do que você vende? Aí eles olhavam assim. Aí no meu vídeo no vídeo que eu fazia de abertura, você está presente nos casamentos, nos batizados. Às vezes a pessoa se divorcia, tá se sentindo péssima, vai no cabeleireiro pra se sentir melhor. Você tem noção do que é o que o seu trabalho é? Repica tudo, Renê, lembra? Então, você sabe, Márcia, sabe qual é a minha teoria sobre louras? E que eu falo no curso, você vai ver se é mentira ou verdade. Vamos comprovar. Sabe por que mulher gosta de fazer mecha? A gente que é loura, a gente quer toda hora abrir o cabelo. Isso. Você já reparou? Já. Você sabe por quê? Não. Eu tava pensando. Cada vez a gente vai ficando mais loura. Mas sabe por que a gente gosta? E o cabeleireiro sempre fala, pelo amor de Deus, você vai ficar com o cabelo estragado. Porque, Lucas, quando a gente termina de fazer luzes, a gente sai tão iluminada, literalmente. É mentira, Márcia? É verdade, É uma gente. sensação que preenche, é um bem-estar, é um prazer, é uma entrega de valor que eu acho que o cabeleireiro não tem essa noção. E por que eu fiz esse curso e deu tanto certo? Porque eu fiz ele entender que ele não é um especialista só em cabelo. Ele mexe com muito mais do que isso. E com isso ele acaba vendendo melhor. O cabeleireiro esquece de oferecer produto, gente, no lavatório. Gente. Fica falando da novela, fica falando do cara que pegou, fica falando... É mentira, fazendo Muita fofoca... tem muita. Manicure, eu falo, gente, vocês estão na frente do cliente, mostra interesse por ele. Não, fica falando com a outra manicure. Então, você viu lá o negócio? Ih, menina, o BBB, você tá sabendo do BBB? E, cara, cliente lá, ó, cliente no celular. Vende pro cliente ali a oportunidade. Faz uma experiência no lavatório. Eu dei ideia, que inclusive, ó, Jay Rony, gente, ele foi um profissional, que até foi ele que me indicou pra Kerastase, ele pegou todas as minhas ideias e praticou. Eu dei sugestão, por exemplo, bota um fone de ouvido sem fio, olha que legal. Imagina, enquanto estão lavando seu cabelo e fazem aquela terapia, você escutando musiquinha de água. Que delícia. Você se desconecta. Quase um relaxamento ali, Você se desconecta do salão, que é aquele ambiente de barulho, de tudo. E às vezes o tempo que a gente... Porque quando a gente tá pagando pra cuidar da gente, é um tempo que você tá tirando pra você. Então faça desse momento, eu falando pro cabeleireiro, um momento de experiência, de encanto. Porque o cliente não vai te trocar. Não vai te trocar. E como é que driblar isso tudo, Tati? Né? Porque aí abre uma outra empresa, abre outro negócio. E vira vendedora, dá treinamento, e é mãe. Fala dessa história da mulher pra gente aqui, nesse mercado. E faço Muay Thai, tenho uma criança especial, tenho 2 filhos. Então, vamos contar o lado humano. A RH adora, né, gente?
Vocês sabem que a gente tem que falar. Ah, mas só faltou da agência. A agência de marketing, a Affinity Comunicação, entrou nesse inteirinho. Tá. Porque o material que eu usava para... Inteirinha a palavra. Inteirinho. Gente, vamos fazer uma enquete? Vamos fazer uma enquete? Eu usei a palavra inteirinho, tá? Numa reunião nossa. E essa pessoa aqui falou assim, quê? Assim mesmo. Não foi, Márcia? Quê? Eu falei, inteirinho. Nesse inteirinho, ele... Que é isso? Eu falei, não é possível. Não, você sabe o que é inteirinho? Enquete Ah lá. Você sabe? Nesse tempo. Mas deve ser por causa da mãe dela. Nossa, gente, olha só, ela está Eu me sentia uma idosa, porque ele falou assim, que palavra é essa? Nunca ouvi. Olha, então tá, nesse meio tempo, entendeu? Durante este momento concomitante, tá bom? Os meus clientes começaram a reparar no meu material, porque eu sempre quis encantar. Então, assim, minhas apresentações eram muito diferentes. Eu sempre usei muito recurso audiovisual. Meu material era muito personalizado desde sempre. Então, eles perguntavam, Tatiana, quem fez esse material? Aí eu falava assim, meus funcionários. Porque na época, eu contratei estagiários. E eles faziam o meu material. Aí todo mundo começou, cota pra mim. Eu falei, mas gente, eu não vendo isso. Não, Aí não, conta pra mim. Acontece com a gente também. Resumindo, eu falei, opa, mais um Oportunidade. nicho, exato. E aí eu criei a Affinity Comunicação e hoje, assim, a gente, graças a Deus, a gente tá muito bem. Nichei pra saúde, que é o que eu entendo muito também. legal Que também, isso, né, ó, pra você ver, eu tava... Isso é muito importante, né? Muito. Eu acho que é legal a gente ser multi, mas dentro de negócios, gente, não dá para abraçar o mundo. Não dá. Aí você não vai entregar qualidade em tudo. Então, aquela menina lá que nichou os idosos é a mesma que hoje eu falei, não, vou nichar saúde na corretora, vou nichar a empresa, para que você não atire para todos os lados e não tenha uma direção. Verdade. E aí eu nichei saúde e hoje a gente está aí fazendo os maiores congressos médicos do Brasil. Estou muito feliz, trabalhando com os maiores nomes da medicina. Estou aprendendo horrores. Olha que legal. Eu que vim lá do atendimento, de plano de saúde, é muito legal porque as coisas vão o universo É o tão storytelling, louco. né, que você vai vendo, assim, da sua carreira. E o universo é tão bizarro que, assim, parece que vai tudo fazendo sentido, né? Incrível, né? E é isso. Mas fala da mulher, ela não falou. Da mulher. Nossa, que eu Isso já falo. tudo, isso você, ser humano. Tati, me conta disso. Então, Essa eu quero outra apresentação agora. eu sou mãe de 2, né? Eu e a Aurélia, a gente casou e um ano depois a gente teve o nosso primeiro. E meu filho é especial, Pedro Henrique, um príncipe, ele é autista não verbal. E eu descobri desde sempre, assim, com meses eu já descobri, olhando pro meu filho e o pediatra falando que não, que eu era ansiosa. Olha isso. O pediatra fez uma analogia, até para as outras mães que desconfiam, gente. Eu vou aproveitar até o canal. Se você desconfia que seu filho tem alguma coisa diferente, busque ajuda. E se o profissional falar, não tem nada, e você mesmo assim não tiver certo disso, busque outro. Porque... Ele falava o seguinte, Tatiana, pensa numa mangueira. Olha a analogia do médico, com meu filho. Pensa numa mangueira. Numa mangueira você tem mangas verdes, mangas maduras, mangas que já estão apodrecendo na mesma mangueira. Você não pode comparar o seu filho com outras crianças. Ele vai ter pontos, que são os marcos, né, da infância, diferente, porque seu filho foi prematuro. Eu falava, cara... Não, eu acho que até tem sentido a fala dele, só que há casos e muito casos. perigoso, Exatamente. sabe? Porque a gente perdeu muito tempo de tratamento. imagino. A gente perdeu muito tempo. Sim. Então, assim, mas enfim, meu filho é maravilhoso, lindo, é o nosso príncipe. É um príncipe, literalmente. E foi um desafio, foi muito complicado. A minha primeira gestação, a gente estava com problemas na empresa com relação a vendedores mal intencionados, a gente descobriu várias coisas erradas. Então, assim, foi uma gravidez... Gestão é um desafio, né, Tati? Exato. Então, assim, eu me vi fazer a gestão. naquele universo masculino, grávida e tendo que, sabe, bater de frente com alguns corretores. Foi bem complicado. E aí veio o Pedrinho. Ok, foi complicado no começo, a gente passou e eu fui trabalhar no começo
eu senti a sociedade me cobrando, sabe? Do tipo, poxa, você tem um filho especial e vai voltar a trabalhar já? Sim, até hoje, tá, Márcia? Até hoje eu sinto, às vezes, um olhar diferente. Ou que a pessoa se segura pra falar assim, poxa, mas você viaja beça. E seus filhos? Ah, mas você trabalha tanto. Então, assim, a gente que é mãe e mulher, a gente já tem a carga da culpa. A gente se sentir culpado porque a gente quer ter nossa carreira. A gente se sentir culpado porque a gente quer fazer tudo. E, cara, é um absurdo o que fazem com a gente. Porque nós somos seres humanos e os nossos filhos... Sonhos, objetivos, né? E também queremos ser mãe. E dá pra ser tudo? Dá sim, gente. Ninguém morre disso. Acho que o importante, é o que eu falo, é tempo de qualidade. Eu vejo cada mãe que não trabalha, que fica em casa, que grita com a criança o dia inteiro. Se eu passo... Gente, pelo amor de Deus, férias escolares infinitas. 2 meses. Não, mas esse ano foram 2 meses de férias. Eu já tava louca. Então, assim, quer dizer que você não é uma boa mãe? Não, gente, quer dizer que a gente é ser humano. E ok você deixar o seu filho voltar a trabalhar. E aí eu senti essa cobrança, de novo, da sociedade. E aí engravidei de novo, né? Mas 5 anos depois da Bela, que é a minha princesa, minha mini Tati. Piruete total, minha Igualzinha, né? Ela é, eu acho. Mamãe ama. E aí, mais uma vez, eu sempre voltei muito rápido das licenças, porque você que é dono, ainda tem isso. A gente não tem direito à licença, a gente não tem férias, a gente não tem 13º, não tem como a gente respirar 30 dias. Não tem isso. Pequenos momentos. Pequenos assim, e que ainda assim a gente fica meio se sentindo culpado. Fala que não, Márcia. Cara, a gente não tem aquele de coisa assim, hoje eu não vou trabalhar não. O pessoal acha que quem é empresário, gente, fica em casa. Quem é empresário vai pra praia todo dia. Eu acordo cedo, ou eu fui trabalhar muito tarde, quando eu acordo mais tarde, e eu trabalho de segunda a segunda. Quando eu não tô trabalhando, eu tô estudando. E aí, como eu consigo? Foi o que você perguntou, né? E voltar a isso. Lucas, eu tenho muito claro pra mim que quando eu quero algo, eu tenho que dar o melhor de mim. Sempre foi assim. E eu não me deixo, eu não me vitimizo. Nunca fui vítima de nada. Isso é muito bom você falar. Então, assim, não consigo. Lógico que tem alguns momentos de bad, mas assim, eu falo... Eu me permito, mas chega um momento que eu falo assim, não cai. Não cai. Então, assim, agora, gente, depois de tudo que eu passei na minha vida, um filho especial, meu pai doente, que eu cuidei, agora, na minha idade, que eu fui procurar um terapeuta, pra você ver. Porque agora começou a me afetar, porque eu acumulo muita coisa. Meu dia é uma correria. Tenho 2 empresas, tenho 2 filhos. Ainda faço esporte, faço Muay Thai. Não é um esporte... Não é tranquilo. Gosto disso, gente. Professor Maurício, cara, aquilo é terapia, Márcia. Porque você pega... É um esporte de explosão. Então, assim... Muito bacana, você leva tudo pro soco. E imagina, energia mesmo. Então, Você tá falando muito, tá? Gente, pois mas você é um monólogo cast. Você é o nosso monocast. Né? Deixa ela contar essa vida, história linda. Mas você ia perguntar alguma coisa, que eu te interrompi, desculpa. Com relação a justamente essa separação, né? Que, assim, eu ia perguntar se você ainda vê sentido nessa coisa de, tem que separar a vida pessoal de profissional. Bem legal você Porque falar isso. Ainda, durante muito tempo, isso foi uma fala assim, bem, né? Não, daqui eu sou profissional, entrou na empresa, colocou o crachá, eu sou um profissional. Sabe que isso existe, né? Não, então. E eu saí, sou em casa, sou uma pessoa. Só que cada vez que a gente conversa com um empresário aqui, de sucesso, que tem uma história, a gente vê como é que essas histórias, pessoal, profissional, quase são fundidas, né? E como que um contribui para o outro também. Óbvio que tem muitos desafios de fazer essa gestão, mas a gente conversou com mulheres aqui que mostraram como que o exercício da maternidade fez total diferença para as empresárias que elas são, e com homens também, que mostrou como que a família é um pilar tão importante para o sucesso dos negócios, sabe? Então eu queria que você falasse dessa divisão, se é que ela existe. Então, a única divisão que eu faço é na rede social. Eu acho importante, porque eu digo que eu falo que é engraçado, né? Eu falo que a Tatiana Lobato, empresária, é um personagem. Eu tenho isso na minha cabeça. E não que seja... Juro por Deus, mas eu boto isso.
é outra coisa, não que não seja o que eu sou, tá, Márcia? Deixa eu tentar explicar. A gente que te conhece É. não muda nada. Não muda nada, é igualzinho. Não, eu sou Eu acho que é uma forma de isso. fortalecer também. Talvez. Exato. Tem a ver com a marca, Na verdade, talvez, eu mais. penso o seguinte, é do branding. Sim, é é como do branding. se... Imagina um ator, né? Ele entra em cena, então ele se concentra e entra em cena para dar o melhor. Então é mais ou menos isso. Eu tenho a minha vida profissional, quando eu estou na minha vida profissional, eu quero botar esse de ser o melhor. Em casa, é óbvio que eu tenho as minhas fraquezas e tudo eu sou bem. chata e tudo bem, assim. Mas eu sou brincalhona do mesmo jeito, mas eu tento... Não é dividir, eu não divido. Eu divido na rede social. Mas eu tento respeitar os lugares. Porque realmente a família é o meu pilar. É minha família. Eu falo que a minha mudança de mindset com relação a trazer o Gui como sócio, eu até conversei isso com ele, é intencional, porque eu preciso deixar um legado. Eu tenho uma filha de 6 anos e uma criança especial. Então, assim, se eu faltar, acabou a Affinity. Então não pode, Affinity Comunicação, tá, gente? A Seguros, o Aurélio vai tocar, e o Aurélio vai durar mais que eu acho. Mas, enfim, então, assim, a gente tem que deixar um legado. Eu tava conversando isso com uma médica ontem, que é uma cliente minha. Falei, doutora Valéria, tá na hora de você parar de pensar só nas suas mãos, que ela é cirurgiã plástica, e pensar em clínica. Por quê? Uma hora você vai querer parar. E o que vai ficar para os seus filhos? Né? Então, assim, o legado é muito forte para mim, porque eu tive uma criação muito boa entre meu pai e minha mãe. E assim, Eles eram o quê? Curiosidade mesmo. como assim? O que profissão, inspiração? Então, meu pai era vendedor, Ah, meu pai era representante. que Eu aprendi tudo. Eu sou meu pai, Márcia. Que legal, isso Eu não era sabia. fã, assim. Meu pai teve um AVC, ele tinha 38 anos de idade, e eu que peguei ele tendo AVC, eu tinha 10 anos, foi super traumático. Mas enfim, ele é minha paixão, assim. Então ele era representante. Representante comercial, vendia Graças. tudo. Vendia tudo. E minha mãe não. Foi daí que ela pegou. Foi. A minha mãe, durante muitos anos, durante alguns anos, a nossa primeira infância, ela não trabalhou, ela ficou muito presente. Minha mãe era muito presente. A gente tinha uma ajuda, a babá, a gente tinha uma condição financeira legal, né, em Minas. E aí, a minha mãe não. Mas depois ela teve que ralar. E minha mãe, lutadora, porque ela com o marido, né, 38 anos, meu pai ficou inválido e ela teve que ir à luta. E é mais um exemplo dentro Que de bacana, casa. de mulher inspiradora pra você, né? Exato. Tá. Que reverteu, né? E aí eu tento, gente, eu gosto Separar da vida. nessa questão do social lá, do Instagram. Isso. Mas no dia a dia, não. Um pouco. Um pouco, né? Mas não dá pra separar tudo, por exemplo. Gente, eu sou casada com meu sócio, então assim, imagina. Vocês trabalho, conversam em casa? Só disso, né, Márcia? Direto? Só disso. A minha briga com ele é isso. Eu falo assim, aí ele, vamos sair pra não sei onde. Eu falei, não, você vai falar de trabalho? Só que acaba que eu que puxo o assunto. Aí ele, tá vendo? Não, aí quando ele vai me responder, eu sou bizarra, olha como é que eu assumo. Aí quando ele vai responder o que eu puxei, aí eu falo assim, Aurélio, vai falar de trabalho de novo. Ele, Tatiana, você que puxou o assunto. E essa história juntos há quanto tempo? Nossa, a gente casado, a gente tá desde 2010, mas juntos a gente já tem 15 anos aí. Bacana, né, gente? E, cara, os dois com o mesmo propósito. A gente não tinha nada quando a gente se conheceu. Nada. A gente andou muito de van. A gente dividia dinheiro pra tomar torre de chopp. Eu lembro disso. Lembra da torre de chopp? Torre de Gente, olha o chopp. que ela lembrou. né? Eu lembrei. Torre de chopp, olha só. Mas a gente batalhou junto, sabe? Então eu acho isso muito legal. A Bela tem essa visão. A Bela fala que quer ir pra Affinity. E eu falo pra ela, filha, a empresa é sua. Então, assim, deixa você. Ela tá aprendendo a escrever agora. Ela falou, mamãe, será que eu já posso ir trabalhar com você? Eu falei, daqui a pouco. E ela tem essa coisa. Bela pediu pra eu mudar de escola, gente, porque ela queria dever de casa. Que barato. Olha, a menina é tão... eu me orgulho, né? Eu fico feliz porque é sinal de que eu tô fazendo direitinho, né, gente? Eu acho que a gente vê nos filhos, isso que é legal, Lucas. Você vai ser pai um dia, você vai ver, né, Márcia? O legal da maternidade e da paternidade é você saber que deu certo. Sabe? Você começar a ver a educação de uma criança, ela crescendo perto de você e você pensando, cara, meu filho especial é feliz, minha filha é feliz, meu marido eu acho que é feliz, minha empresa tá crescendo, eu tô feliz comigo, eu me cuido, eu tenho meu momento
Então, assim, é isso. É tentar sempre ver o lado cheio do copo mesmo, real. E levantar da cama todo dia falando assim, cara, vai ser um dia muito bom. Porque eu sou apaixonada pela vida. É verdade. Isso é lindo, né? Tá, a gente tá chegando ao final do nosso papo. Papo não, monólogo. Mas antes de finalizar, eu queria que você, microfone, gente. para uma mulher que tá aí nesse momento de tomada de decisão, tá na carreira, tem uma carreira já consolidada e tem vontade de empreender, tem vontade de ter o seu próprio negócio. A gente viu que esse movimento aconteceu muito nos últimos anos, nessa migração e tal. Um olhar até um pouco, às vezes, mascarado do que é empreender, nessa coisa de ser muito fácil, de você ser o seu próprio chefe, né? Ainda tem essa ideia. Então, o que você poderia falar? O que você poderia falar para essa mulher que tá aí pensando nessa migração, uma mudança de vida? Qual dica que você pode dar? Primeira coisa que eu vou dizer pra você, não acredite em 90% do que falam sobre empreendedorismo, sobre mulher empreendedora. Tem muita coisa linda teórica, tá? Na prática é completamente diferente, a gente sabe disso. Se você deseja mesmo abrir um negócio, entenda do que você faz. Não é, porque deu certo pra fulano vender paleta mexicana. Vocês já viram isso? Que sempre tem as tendências e acabam. Gente, por que não dá certo? De iogurte. Mas por que as coisas somem? Gente, isso que eu vou falar. Por que ser empresário durante 10 anos, como eu sou... Acho que já tem 10 anos que eu sou empresária? Já tem 10 anos? Já, né? Já. Não, tem? Lógico que tem, gente. Tem 20 anos que eu sou empresária. Olha, eu fiz as contas agora. Minha primeira empresa foi com 21 anos. Enfim. Contou. Não tem problema, não. Vambora. Ser empresário durante muito tempo requer muita resiliência, que é essa palavrinha famosa que o pessoal tatua e não sabe nem o que é isso. É você realmente estar disposto a enfrentar tudo, ter folha de pagamento. Então, assim, mentor, a gente estava falando isso hoje, coach de carreira que nunca teve uma empresa, palestrante de vendas que nunca teve uma equipe de vendas, que foi vendedor um dia e acha que... Então, assim, tomem cuidado. E se você conhece, se você pega algum dom seu, pega alguma coisa que você curta e transforme isso em dinheiro. Eu acho que empreender é isso. Empreender é quando você pega uma paixão e consegue monetizar o seu dom, a sua paixão. Isso é empreendedorismo, entendeu? E as pessoas têm que entender a diferença de ser empresário e ser empreendedor. Empresário é quem é dono de uma empresa, dono de um negócio. Você não é empreendedor. Você sabia disso? Empreender é quem empreende em mais de um negócio, quem tem aquele foco de olhar numa coisa e, putz, caramba, isso aqui é aquele, sabe, feeling de você investir... Mesmo. Investir em várias coisas. E o que eu acho, gente, a gente viu depois da pandemia, é muito importante você não deixar todo o seu dinheiro em um único negócio, em um único nicho. A vida muda. Kodak, gente, eu falo que é a geração... Que é Kodak? Geração Kodak. Então, assim, empreenda. Quando a coisa estiver andando, estiver ok, já vira teu foco para outra coisa. Até para vocês aí, ó. Entendeu? Essa é a dica, hein, Lu? Não, é sério, porque pensem, antigamente, né, as empresas eram tão sólidas que a gente achava que não ia acabar. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Aquela Blockbuster acabou porque acabou vídeo. A Kodak acabou porque acabou fotografia. Então, assim, as coisas foram aumentando. Correio, papel... serviço é um pouco diferente, mas tem que se antenar. Ainda mais com o digital e com a inteligência artificial agora. Sim. Fechamos, Márcia. Alguma pergunta a mais? Alguma... Só, que beleza, tô comportada. Com a Tati, quero agradecer sempre muito a Masterpiece, qual a gente ama demais essa empresa maravilhosa. A gente curte muito aqui a proposta de valor dessa empresa. Então, Thaís está falando que eu tenho que falar para essa câmera. Curte muito aqui esse lugar, a gente é muito acolhido e a gente acredita, né? Principalmente é isso. É uma empresa que faz toda a diferença para tudo. Só para falar para vocês dois, que eu acho que vocês não sabem, a empresa foi aberta no primeiro dia da pandemia. A Masterpiece foi aberta. Caramba! Depois que fizeram a obra... Março de 2020. É isso. Inauguração. Ou seja, não teve. Meu coração. Imagina. E aí... Aí a resiliência. Resiliência, isso que é empreender. Ele falou muito disso aqui esses dias. Eu achei um barato.
Então eu fico muito grata de estar aqui nesse lugar, ser acolhida. Parabéns, Ingrid, por tudo isso maravilhoso que eu experimento todo dia. Eu sou fã, né? Você sabe. Eles sei, falaram isso, falaram. né? Ah, isso que é legal. Tati, obrigada por você estar aqui. Foi eu linda que essa história, né? Nos motiva, nos incentiva. A gente olha assim falando, vamos embora, quero mais, né? E nossa mentora, né, Lu? É isso aí. Muito obrigado, Tati, de verdade. O papo inspira muito e não só inspira a gente, mas inspira todo mundo que tá aí assistindo. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, elogio, coloca aqui no nosso canal do YouTube. Se você tá no Spotify, também tem como comentar aqui ou vai lá pro canal do YouTube que você consegue ver os nossos rostinhos também, né? Então é mais interativo ainda. Além disso, agradeço a presença de todos e até o mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.